Tudo igual. Caminhoneiros ignoram decreto da garantia da lei e da ordem e mantêm mobilização em 11 pontos da Via Dutra, no Vale do Paraíba. Reforço pelo ar, helicópteros do Cavex começam a dar apoio às ações de desmobilização de bloqueios em rodovias do estado. Sob escolta, caminhões-tanque com óleo diesel começam a deixar base da Petrobras em São José dos Campos, acompanhados por viaturas da Polícia Militar. Combustível vai reforçar o abastecimento do transporte coletivo em cidades da região. Serviço retomado em Pindamonhangaba, ônibus que estavam circulando com frota reduzida voltam a funcionar normalmente neste sábado. Fila para abastecer, ainda sem previsão para a chegada de mais combustível nos postos da região. Em São José dos Campos, motoristas enfrentam mais um dia de filas para encher o tanque no único posto que ainda oferecia álcool e gasolina. Série B do Campeonato Paulista, jogando em casa, Joseense goleia União Mogi e sobe na tabela. E ainda tem as dicas da nossa agenda cultural para você curtir o fim de semana. Sábado, 26 de maio, Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. A paralisação nacional dos caminhoneiros completou hoje 6 dias e mesmo após as medidas anunciadas pelo governo federal e as operações das Forças Armadas iniciadas hoje para encerrar a manifestação, a categoria segue concentrada em vários trechos da Via Dutra. Não há pontos de bloqueio, mas os reflexos para a população continuam. Em São José dos Campos, hoje foi mais um dia de longas filas no único posto que ainda tinha combustível disponível. Neste sábado, caminhões-tanque com óleo diesel começaram a deixar a base de abastecimento da Petrobras em São José dos Campos, sob escolta da Polícia Militar. A medida deve minimizar os transtornos para o transporte coletivo nas cidades da região. O único posto de combustível de São José dos Campos, que ainda estava operando neste sábado, passou a maior parte do dia cercado por muita gente. As filas para abastecer eram gigantes, de carros, motos e até de pessoas a pé com galões. A Rosana estava esperando desde as 8 horas da noite de ontem. Pior que o cansaço, só mesmo o sentimento de incerteza. Meu coração está aqui disparado, porque a gente está a um passo da bomba, passamos 21 horas na fila e eu posso chegar a mais 2 carros, não ter mais combustível. E tem uma fila imensa, como você pode visualizar lá na frente, de 10 pessoas com galões em mãos para estocar em carro, em casa. Aqui a corrida até as bombas começou na terça-feira e o movimento foi aumentando tanto que 20 funcionários de outras unidades precisaram ser remanejados para dar conta da demanda. A gasolina e o diesel esgotaram ontem e o etanol durou até esta tarde. Poucas horas antes de acabar, a direção do posto decidiu limitar o abastecimento em no máximo 50 litros por pessoa. A princípio a gente estava enchendo o tanque dos veículos aí, motos, mas daí a gente resolveu fazer assim para atender o maior número. A partir de hoje a gente começou a fazer desse jeito, um horário aí a gente estipulou, começou a medir os tanques e resolvemos fazer desse jeito. Depois de esperar por 7 horas, o Jesse conseguiu abastecer a moto. O motoboy aproveitou para encher o tanque e levar mais um galão de 5 litros para poder trabalhar na semana que vem. Trouxe um galãozinho porque eu uso para trabalho também, né? Então eu preciso muito desse combustível. Tenho o que fazer, esse aqui deve ser o único posto da cidade, então quer dizer, ia ficar sem trabalhar, sem nenhuma condição de trabalhar. Essa situação fez a prefeitura decretar estado de emergência na noite de ontem para garantir pelo menos os serviços essenciais até o fim da próxima semana. A medida dá prioridade ao abastecimento de veículos oficiais nos postos onde ainda há combustível, como viaturas da Polícia Militar, bombeiros, além dos da área da saúde, educação, coleta de lixo e defesa civil. O transporte coletivo na cidade opera com os horários reduzidos e nesta tarde os passageiros tiveram que ter bastante paciência. Demorando muito. Nossa, se eu soubesse que ia demorar tanto, ia ficar dando mais uma volta. Faz tempo nós estamos esperando. Cansativo, né? Que eu trabalho no restaurante, aí é complicado, a gente fica o pé o dia todo, aí chega aqui e tem que ficar esperando.
Para garantir o abastecimento do transporte coletivo das cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, a Associação Vale Paraibana das Empresas de Transporte de Passageiros, o Comando da Polícia Militar e o Sindicato dos Transportadores de Combustíveis firmaram um convênio neste sábado. O acordo fez caminhões-tanque com óleo diesel deixarem a base de abastecimento da Petrobras em São José dos Campos, escoltados pela Polícia Militar. Com essa medida, empresas de ônibus de toda a região poderão manter as frotas circulando em horário reduzido até o fim da paralisação dos caminhoneiros. A quantidade de combustível que cada cidade vai receber está de acordo com o número de passageiros transportados. Na região, 10 pontos da rodovia Presidente Dutra continuam com a concentração de caminhoneiros paralisados. Os manifestantes ocupam os acostamentos da via e postos de serviço. E a Prefeitura de São José dos Campos informou nesta tarde que a partir de segunda-feira, até o término da paralisação dos caminhoneiros, as linhas que operam o transporte público da cidade vão continuar circulando com frota reduzida das 9 às 11 da manhã, das 2 às 4 da tarde e depois das 8 da noite. Nos horários de pico, o atendimento será mantido de forma integral. A Prefeitura de Taubaté também informou agora há pouco que os ônibus da ABC Transportes foram reabastecidos esta tarde e o estoque garante o funcionamento do serviço até o dia 4 de junho. Porém, o esquema de frota reduzida nos horários de menor movimentação continua. Nos horários de pico, o funcionamento será normal. E os ônibus do transporte coletivo de Pindamonhangaba, que estavam funcionando com frota reduzida desde quarta-feira, voltaram a operar normalmente na tarde deste sábado. A Prefeitura informou que a empresa Viva Pinda, responsável pelo serviço, recebeu um carregamento emergencial de combustível com o apoio da Polícia Militar. Já as aulas de todas as escolas municipais continuam suspensas na segunda-feira. Os serviços de saúde continuam em operação, mas com restrições sobre o transporte de pacientes e realização de exames para a economia de insumos e combustíveis. Em Campos do Jordão, a Prefeitura anunciou que a operação do transporte coletivo deve ser suspenso neste domingo devido ao menor volume de passageiros. A empresa Aviação da Montanha tem estoque de combustível apenas para mais 2 dias. Já a Estrada de Ferro de Campos do Jordão montou um esquema especial de horários e paradas para atender a população neste domingo. O valor da passagem também será menor, R$ 3,10. E apesar dos transtornos, a população tem saído às ruas na região em apoio à paralisação dos caminhoneiros e a favor da redução do preço dos combustíveis. Inclusive, neste momento, se você estiver ouvindo, vazando aí no áudio do vídeo, tem uma manifestação acontecendo aqui em frente ao Taubaté Shopping. Cerca de 500 pessoas participaram do protesto em Taubaté nesta sexta-feira. O grupo se reuniu na Praça Santa Terezinha por volta das 7 da noite e seguiu por algumas ruas em direção à Avenida do Povo, no Jardim das Nações. Na rodovia SP-123, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso à Serra da Mantiqueira, manifestantes atearam fogo em galhos de árvores e entulho no trecho do bairro Santa Teresa. Protestos também foram registrados em Campos do Jordão. Moradores se uniram aos caminhoneiros que ocupam a entrada da cidade desde o início das paralisações. Eles criticaram os políticos do país e pediram união entre o povo. Em Lorena, motociclistas aderiram ao movimento junto aos caminhoneiros para protestar. Eles ocuparam as pistas marginais da Via Dutra no quilômetro 52. O manifesto foi pacífico. E com a publicação na noite de ontem no Diário Oficial da União do decreto de garantia da lei e da ordem, militares do Vale do Paraíba foram mobilizados para apoiar as operações para encerrar a manifestação dos caminhoneiros. Neste sábado, helicópteros do CAVEX e tropas da 12ª Brigada de Infantaria Leve participaram de diversas ações no Vale do Paraíba e outras regiões do estado. Ainda na tarde de ontem, 4 helicópteros do Comando de Aviação do Exército de Taubaté decolaram com militares dos batalhões de Infantaria Leve de Lorena e Caçapava para iniciar o reconhecimento aéreo dos pontos com manifestações na Via Dutra, Carvalho Pinto e também nas rodovias Dom Pedro e Anhanguera. Por meio de nota, a 12ª Brigada de Infantaria Leve informou que as tropas serão empregadas de forma rápida, enérgica e integrada em reforço às ações federais
federais e estaduais. Ainda segundo a nota, as unidades militares vão atuar principalmente na distribuição de combustível nos pontos críticos, escolta de comboios, proteção de infraestruturas críticas e desobstrução de vias e acessos às refinarias ou bases de distribuição de combustíveis. Neste sábado, o CAVEX também informou que 5 aeronaves foram deslocadas para a região de Campinas para apoiar as operações de desmobilização na refinaria de Paulínia. Lá, as ações estão sendo coordenadas pela 11ª Brigada de Infantaria Leve. O decreto de garantia da lei e da ordem, que autoriza o emprego das Forças Armadas em casos de situações de perturbação da ordem pública, tem validade até o dia 4 de junho. A medida ainda inclui a remoção ou condução de veículos que estiverem obstruindo a via pública, escolta de veículos que prestem serviços essenciais ou transportem produtos considerados essenciais, garantia de acesso a locais de produção ou distribuição de produtos considerados essenciais, medidas de proteção para a infraestrutura considerada crítica. O decreto também autoriza as Forças Armadas a atuar na desobstrução de vias públicas estaduais, distritais e municipais, desde que solicitado pelo prefeito ou governador. Em outra nota enviada neste sábado, a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel de Caçapava informou que hoje tropas foram empregadas na escolta de comboios de caminhões carregados de nitrogênio líquido para abastecer a refinaria do Vale do Paraíba, Revap, em São José dos Campos, e de caminhões para a retirada de GLP produzido e armazenado na Revap, que desde o início da paralisação já ocupavam toda a capacidade de estocagem da refinaria, comprometendo a produção e a segurança da instalação. Caminhões do Exército também foram usados no transporte de combustíveis para abastecimento das unidades da Polícia Militar em diversas cidades da região. O Band Cidade faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta com outras informações sobre os reflexos e a situação da manifestação dos caminhoneiros aqui na região. Hora certa para você, 7h02.